Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Miguel Bergman, da Congregação Filadélfia de Bela Aurora e atendo também as missões de Vila Capixaba e Jardim de Alá. Neste momento quero trazer para vocês uma reflexão baseada no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Assim está escrito: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O tema da nossa reflexão: vitória. Os cemitérios são locais envoltos em superstições, crendices, feitiços, despachos. Ninguém quer morar perto do cemitério, e os imóveis perto de cemitérios são desvalorizados. Por quê? Porque os cemitérios são sinais ou símbolos de derrota. Cemitérios cheiram a morte e as pessoas têm medo da morte. Essa morte que as pessoas temem é a morte física que separa a alma do corpo. Mas a morte com a qual as pessoas muitas vezes não se preocupam tanto é a morte espiritual que separa a pessoa de Deus. Por que existe a morte? A morte é consequência inevitável do pecado. A morte lembra a maior das tragédias, a transgressão da vontade do Criador, o comer do fruto proibido. O pecado, passando de pai para filho, através de todas as gerações, é o aguilhão que mata milhares de pessoas por ano. O pecado é o veículo que transporta milhares de pecadores para a morte eterna. Paulo ensina que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Que fazer diante da morte? É impossível fugir dela. Felizmente, Deus apresenta a grande solução. Com Deus está o escaparmos da morte, como exclama o apóstolo Paulo: tragada foi a morte pela vitória. E ainda, o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo, cumprindo a lei de Deus, levando sobre si os nossos pecados, transgressões e iniquidades, exclamando no alto do Calvário: está consumado. Ressuscitando dos mortos ao terceiro dia, apagou a multidão dos pecados, venceu e esmagou a poderosa cabeça de Satanás e quebrou o aguilhão da morte pela vitória, dizendo: eu vivo, vocês também viverão. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Não precisamos fugir dos cemitérios. Nós estamos livres do jugo da lei, do poder da morte, das garras do diabo. Como filhos de Deus e herdeiros da vida eterna, podemos hoje e no dia de nossa despedida deste mundo, vitoriosamente cantar com o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Isso graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo e com Cristo somos muito mais do que vitoriosos, graças a Deus. Esta foi uma reflexão do Segue-me, Meditações Diárias. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, nós te louvamos por teres vencido o diabo e a morte em nosso lugar ao ressuscitar teu Filho Jesus Cristo. Preserva-nos firmes nesta fé, para que um dia possamos habitar contigo na bem-aventurança eterna. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Despeço-me assim, desejando a cada um de vocês as mais ricas bênçãos de Deus. Até a próxima.